é o campo referente a uma carta da interação que aquele operador descreve. Então, esse é o problema de Green. É isso que nós estamos dizendo. Então, quando eu digo inverter o Laplaciano, quando a gente fala 1 sobre nábula 2, não é nenhum absurdo matemático. 1 sobre nábula 2 significa que eu estou fazendo essa operação. Quando a gente fala que eu estou atuando com 1 sobre nábula 2 no operador, então 1 sobre Laplaciano atuando numa certa função f de x, isso aqui significa que eu estou fazendo a seguinte operação. Estou integrando uma coordenada auxiliar x'. O inverso do Laplaciano é a sua função de Green. X'. Então, se eu fizer essa operação aqui, isso significa isso. Ou seja, se eu botar Laplaciano aqui, Laplaciano sobre 1 sobre Laplaciano dá 1. Então, no final do dia, se eu aplicar o Laplaciano aqui, eu vou ganhar f. Se eu aplicar o Laplaciano aqui, ele entra aqui, dá o delta e reproduz o f. Então, isso que tem as coisas. Então, quando a gente escrever 1 sobre Laplaciano, não é nenhuma notação simbólica. Simplesmente é uma notação curta para essa operação matemática. Significa que eu tenho a função de Green daquele operador. Tá? Só. Depois nós vamos fazer isso, claro, para o eletromagnético dependente do tempo. Aí a gente vai tirar os potenciais avançados e retardados. A gente chama de potenciais na pista. Mas aqui a gente está tirando o Laplaciano, está tirando a função de Green do Laplaciano. Vou dar um exercício para vocês, um exercício de cálculo 1. Uma tarefa aí bem simples para vocês. Tarefas de aquecimento. Depois eu tenho, caso 1, eu tenho esse operador aqui, ddx. Então, tirar o operador inverso da derivada. Quem é a função de Green da derivada? Se eu tiver a derivada segunda, quem é a função de Green da derivada segunda? Se eu tiver a derivada terceira, se eu tiver Laplaciano em 4 dimensões, 4 dimensões espaciais, já o Laplaciano, se eu tiver esse objeto aqui, D2, dx2, mais D2, dx2, mais D2, dz2, mais D2, dw2. Se eu quiser inverter esse operador aqui, ou seja, quem é a função de Green? Quem é o g e o x, botar esse x maiúsculo, como sendo x, y, z e w. Menos x. Então, tem que fazer esses exercícios. Vamos fazer em 2 dimensões só para a gente treinar um instantinho. E eu deixo de 4 com mais para vocês fazerem. Mas entendeu? A sistemática é essa. Um operador nas coordenadas x, atuando numa função de Green, ele tem sempre que dar a função delta daquele espaço. Se a dimensão for 1, dá o delta de x. Se a dimensão for 2, dá 2 delta. Se a dimensão for... é o delta daquele espaço que tem, daquele espaço que a gente está considerando. Então, essa é a estrutura daquilo que é a função de Green. Então, a função de Green me permite resolver esse problema. Se eu tenho esse operador atuando num campo qualquer, dando a partir de uma fonte qualquer, eu sei resolver a solução homogênea, a solução que depende dessa fonte, a solução homogênea. A solução homogênea para φ é integral, na coordenada auxiliar x', a função de Green. Então, basta saber a função de Green que o meu problema se reduz a essa integração. Se eu aplicar o O do lado esquerdo, o O do lado direito entra na integral, produz o delta elimina a integral e reproduz o J. Então eu sei que esse objeto é a solução explícita da equação anterior. Mas o meu problema então se reduz
resolver a função de Green. Por isso que a gente gosta de resolver a função de Green. Por isso que em muitas áreas da física, a gente está sempre correndo atrás da função de Green. E a gente está, no fundo, correndo atrás da solução de problemas de equações diferenciais desse tipo. Em geral, em física, esses operadores são operadores diferenciais, porque a gente está sempre interessado em informações locais. Não estou colocando dependência temporal por enquanto, no momento os campos são todos estáticos. Deixa eu ver aqui mais que eu vou ver. A informação seria que a função de Green, então, no fundo, ela é a resposta a uma carga putiforme. No fundo, a interpretação da função de Green seria essa. Se esse operador está descrevendo alguma dinâmica, ele ajuda, ele está na dinâmica associada a uma interação, significa que esse objeto aqui é fonte para um certo campo, e a equação desse campo traz esse operador, que pode ser laplaciano, pode ser sei lá o quê, esse operador, ele está indicando alguma dinâmica. No caso da teoria de Maxwell, esse operador, no caso, está tornando 2, tanto para o φ quanto para o A. Então, a dinâmica de Maxwell é uma dinâmica elíptica. Depende do operador laplaciano. Se eu conheço a eletrostática ou a magnetostática, se eu conheço a fonte de um campo eletrostático ou de um campo magnetostático, eu sei que esse operador é o laplaciano. E aí eu sei fazer isso aqui, porque eu sei quem é isso. Isso aqui é sempre 1 menos 1 sobre 4π módulo de x no x'. Meu problema é resolver uma integral. Mas eu sei armar um problema, eu sei qual é a resposta do problema. Aí depois o problema é resolver a integral. Eu suponho que todo mundo saia ao meio. Ao meio, se a gente não souber ao meio, vou fazer isso. Bom, nós reduzimos o nosso problema a uma integral. Então o problema é saber a função de Green. Então a função de Green, ela entra fisicamente, né, vamos colocar assim, na teoria clássica, né? Ela entra como sendo o campo que é gerado no ponto x', o campo que é gerado no ponto x, quando eu tenho uma carga pontiforme colocada no ponto x'. E aí eu vou ter a resposta que é o campo, qual é o campo sentido a uma distância x do ponto x'. E esse operador aqui é que está me dando a dinâmica daquela interação. Então, se a dinâmica for Maxwell, é o laplaciano. E se a dinâmica não for Maxwell, aquele exemplo que eu dei para vocês, que é própria. Então, no caso de própria, vamos apagar isso aqui. Então, esse aqui é o caso 4, vou fazer o caso 5 aqui. Então, no caso de própria, nós temos divergências. Lembra que a gente estava estudando isso na aula passada? Divergência de E mais si φ igual a ρ sobre epsilon zero. Então, meu problema é esse aqui. Menos laplaciano mais si atuando em φ igual a ρ sobre epsilon zero. Então, eu tenho que definir a função de Green do meu problema. A função de Green do meu problema. Então, se eu quiser saber a resposta desse problema, eu sei que φ poder sempre, eu escrevo φ do ponto x vai ser 1 sobre epsilon zero integral sobre toda a fonte. Essa coordenada x também representa a coordenada da fonte desse objeto aqui, que é o g, o inverso dele, que é o g de x menos x'. Então, se eu jogar esse operador aqui, ele entra aqui, dá o delta. O delta mata a integral, fica ρ sobre epsilon zero. Resolvi o problema. Então, o meu problema é saber a função de Green. O meu problema é saber isso aqui. Saber, então, no fundo, qual é o potencial gerado por uma carga pontiforme colocada na origem. Uma carga que a carga está colocada na origem, vou colocar então um ponto fixo, um ponto x zero. Então, um ponto x', coloquei a carga no ponto x' sobre epsilon zero. Então, eu tenho uma carga situada no ponto x'. Depois, se esse objeto é estendido, eu tenho um ρ de x', eu tenho que integrar sobre toda a distribuição. No fundo, é como se eu pegasse a distribuição toda, dividisse em pontos elementares e eu soubesse o potencial de um único ponto. E depois eu integro sobre todos os pontos. É isso que eu estou fazendo. Uma função de Green,
que é o G. Eu vou dar intervalo, né, gente? Aqui. Então, esse é o problema de Green. Se eu souber resolver essa equação, se eu souber campo potencial gerado por uma carga uniforme com um ponto x', eu sei quem é G. E aí coloca aqui o problema. Então, eu vou mostrar que esse G aqui, se o rho for dependente do corpo. se o rho for Dependente do corpo. Se o rho for dependente do campo, aí o problema é não linear. Aí você tem que ter outro método para resolver isso. Você não pode resolver dessa forma. Isso é claro, essa observação é importante. O rho só depende das coordenadas, é um objeto externo, não depende dos campos. Tá? A equação ele constrói uma linearidade da operação. É possível, claro, e ele usa o problema disso. Ninguém viu os problemas. Então, eu pego lá g de x no x. Quem é? Onde vai ser? Menos. Vou mostrar que vai isso aqui. Menos. Vai ser menos 1 sobre 4 modo de x menos x' exponencial de menos raiz de si. Si você já tem dimensão de 1 sobre comprimento ao quadrado. Então isso aqui fica comprimento a menos 1 e aqui fica módulo x. Então, se eu aplicar aquele operador naquele G, aquilo tudo ali vai me dar um delta. Então, quer dizer, se eu colocar isso aqui, então quer dizer, isso aqui no fundo é o potencial. Se eu tiver essa eletrostática, eu tenho essa equação de campo. Então, a dinâmica está dada por esse operador. E aí, esse operador, se eu colocar então uma carga puntiforme, eu pergunto qual é a física que essa carga puntiforme vai gerar. Qual é o campo que essa carga puntiforme vai gerar? É a função de Green. E aí, se eu sei o campo de uma carga, se eu sei a função de Green, eu integro sobre toda a distribuição de cargas e acho o campo final. Tá certo? Então, isso é a função de Green. Isso é uma função de Green. Claro que no caso temporal, falando do caso estático, quando a gente tem dependência temporal, a gente pode ter a função de linha avançada, a função de linha retardada e a função de linha causal. Talvez você na graduação tenha estudado as retardadas, né? Os potenciais retardados de linear vista, que dão o campo de radiação de uma carga acelerada. Tá claro? O que eu estou fazendo? Então, por que eu estou falando tudo isso? É porque ele estava falando pelo Helmholtz. Tá? Então, no fundo, estou só mostrando para vocês que existe um sobrenavegador. Quando colocar um sobrenavegador no quadro, significa que a operação que está implícita, ou qualquer operador, quando eu inverto um operador diferencial, o que está implícito é que eu estou fazendo isso. 1 sobre nabla 2, ou 1 sobre, nesse caso aqui, 1 sobre menos nabla 2 mais si, atuando em rho. É isso. Então façam esse exercício aqui. Resolver esse problema aqui. A dica é usar a representação de Fourier. Fazer por integragem de Fourier. Pois não? Isso aí a gente poderia concluir quando o portador da interação tem massa, isso é um efeito sempre exponencial? Sempre. Então, é o potencial de cálculo. Então, se o portador da interação tem massa, fóton massivo, eu tenho uma blindagem. A interação eletromagnética ela não é tão longa, ela cai muito mais rápido que a exponencial puxa para baixo antes dela chegar no infinito. Essa exponencial cai muito, se fosse não tivesse, se o psi é zero, eu tenho máximo. Aí o potencial é colombiano, 1 sobre o módulo de x, 1 sobre a distância. É o potencial famoso colombiano. Ele vai até o infinito, 1 sobre x, vai caindo a zero, muito suavemente até o infinito. Mas se eu tenho aquela exponencial ali, significa que para distâncias razoavelmente maiores do que 1 sobre raiz de si, para distâncias bem maiores do que isso, aqui já é muito zero. Então esse cara não chega no infinito, ou seja, eu tenho uma blindagem, veio de potencial fazendo isso. Na origem, por exemplo, quando o x tende a zero, isso aqui de qualquer maneira tende a 1. Então isso aqui tende tanto ao infinito quanto o outro. Mas só que ele cai a zero aqui. Em vez desse cair aqui assim, esse aqui já cai a zero aqui. Já cai muito mais rápido assim. Então é a blindagem eletromagnética devido ao termo de si.
certo? Historicamente, o que ele fez foi isso, ele fez o inverso, sabendo que a interação Ele propôs ele imaginava isso. um mediador O como mediador com massa de espera. Ele sabia que a interação nuclear ela não era tão distante. Você sabia sobre o átomo. Você sabia que a interação do átomo era a interação eletromagnética. Você sabia que a interação. Então, nós estamos em 1935. Então, já tinha se descoberto que o próton e o nêutron estão dentro do núcleo atômico. E que a interação que segura o núcleo atômico é uma interação que deve ter alcance nuclear. Então, o alcance dela, qual é o alcance do núcleo? É 1 sobre 10 acima do raio atômico. Né? O raio do átomo é cerca de 10 a menos 10 metros, é um angstrom. E o raio nuclear é um Fermi, 10 a menos 15 metros. Então, há um fator de grandeza, uma ordem de grandeza, de 5 ordens de grandeza entre o raio nuclear e o raio atômico. Então, o raio nuclear é 5 ordens de grandeza abaixo do raio atômico. Então, a interação nuclear deve ser muito mais curta. O alcance dela é muito menor, é 100 mil vezes menor do que a interação atômica, a interação eletromagnética. Então, a ideia dele foi, então, eu tenho algo que está com um alcance muito pequeno. Para eu blindar essa interação muito antes dela chegar à primeira raia, ao primeiro orbital atômico, eu teria que colocar uma massa. E aí, pelo tamanho do átomo, esse valor aí, pelo tamanho do núcleo, esse raiz de L, ele está ligado, no fundo, às dimensões nucleares. E aí, isso aí te dá mais ou menos a massa do mesopi. Que foi a grande sacação de Gauss. Com isso, ele, botando aquele alcance, botando aquele raiz de psi, 1 sobre raiz de psi, que faz o papel de um comprimento de decaimento, na faixa de 10 a menos 15 metros, vocês podem fazer o cálculo. Se esse raiz de psi for 10 a menos 15 metros, vocês veem que a energia, caracterizando o princípio da incerteza, né, delta x, delta t, te dá uma energia na faixa de 140 metros. Isso em 35. Em 36, descobriram-se partículas com massa de 104 metros. Então o pessoal falou, pô, pode ser um erro, se não ir, mas deve ser a partícula de um cálculo. Então todo mundo achava que em 36, quando apareceram aqueles objetos de carga negativa ou positiva, com massa na faixa de 104 metros, se pensava que fossem os mesospi. Mas aí viu-se que não era. Eram Fermis e eram Mu. Os mesospi só foram descobertos em 49, 48 raios cósmicos, mas mesmo assim com a massa mais ou menos prevista aqui no campo. Essa foi o enredo da história, claro. Era esse potencial daquela versão de mundo, certo? Bom, então, só tentei convencer vocês nesses 40 minutos que existe 1 sobre o Laplaciano. Ou existe 1 sobre derivada. Eu sei inverter a derivada. d dx a menos 1, d2 dx2 a menos 1, d3 dx3 a menos 1. Dei vários exemplos para vocês fazerem. Inverter o Laplaciano em 4 dimensões, por exemplo. Quem é a função? Quer dizer, o que é o potencial de uma carga em 4 dimensões? Então tá legal, vou botar o intervalo. Então, só para voltando aqui ao teorema de Helmholtz, eu vou reafirmar ele e reescrever ele. Vamos dar um intervalo para voltar a ele, falar dele em 2 dimensões. Quer dizer, todo o esforço que eu estou fazendo aqui é para a nossa biografia, é para a Cíntia chegar aqui e dizer, ó, eu sei o que é eletromagnetismo do grafeno. Tudo isso aí é. Você também não, você está envolvido mais em parte de dimensionamento. Então é isso, é topológico, né? É 4D, tá certo. É bom, eu estou fazendo esse esforço com vocês, porque o eletromagnetismo hoje, ele não é só esse eletromagnetismo consual. Então, por exemplo, o meu trabalho, que é a eletrodinâmica axiônica, hoje, essa discussão que a gente tem, para a gente realmente compreender o que é um isolante topológico, o que está saindo de mais recente é que a gente tem que compreender a eletrodinâmica em 5 dimensões. Tudo mais fácil. Para compreender, se eu compreendo a eletrodinâmica com um tempo e 4 espaços, eu, na verdade, vou estar compreendendo o isolante topológico de uma dimensão dentro de 3 espaços. Então, eu preciso, às vezes, de uma dimensão espacial a mais para compreender o fenômeno que se passa numa dimensão menos. Então, eu estou fazendo esse esforço com vocês, pois eu estou dando o eletromagnetismo em 4, 1 mais 3. Para, no fundo, a gente entender alguns fenômenos em 2 dimensões. Então, a ideia, mais ou menos, um pouco é essa. A gente tentar relacionar uma física em dimensão d mais 1, vamos dizer assim, um tempo, e d mais 1 espaços, com uma física em um tempo e d espaços. Então, talvez eu precise de uma dimensão espacial a mais para poder entender bem uma física que está se passando em uma dimensão a menos. Então, por exemplo,
para nós entendermos os fenômenos bidimensionais, porque hoje já existe uma grande atividade, né, sobre o estudo de sistemas de matéria condensada em uma dimensão temporal e uma dimensão espacial, são fios. Depois, uma dimensão temporal e duas dimensões espaciais. Então, eu preciso de 1 mais 3 para entender 1 mais 2. Preciso de 1 mais 2 para entender 1 mais 1. Preciso de 1 mais 4 para entender 1 mais 3. No teu caso, para entender bem os isolantes topológicos, por enquanto você está olhando ali a dinâmica axiônica em 4 dimensões. Mas isso é uma parte. Na verdade, para você entender completamente a teoria, talvez você tivesse que ir para 5 dimensões, 1 mais 4. Então, isso assinala novos momentos, né, para a interação eletromagnética. Todos esses fenômenos são fenômenos eletromagnéticos. Alguns, claro, combinados com efeitos quânticos, mas outros clássicos. Efeitos clássicos é o efeito de dimensionalidade, é a importância, o efeito da dimensão numa certa interação. A gente percebeu aí, claramente, o fenômeno eletromagnético no plano, ele é muito mais forte, porque eu tenho um potencial logarítmico, não mais um potencial que cai com 1 sobre R. Então, o campo elétrico ele cai com 1 sobre R, não com 1 sobre R2. Se alguém quiser se aventurar, não é nada impossível, basta saber trabalhar com funções especiais, e quiser ver esse mesmo problema aqui, não em 3 dimensões espaciais, mas em 2 dimensões espaciais, esse problema, pegar o problema do fóton massivo, pegar um supercondutor planar, pegar isso aqui, pegar a carga Q sobre ε0, mas a carga multiforme em 2 dimensões. Então, D2 dx menos x. Então, eu estou pegando a carga multiforme em 2 dimensões. Com esse problema, que é aquele problema aí. Eu estou fazendo esse problema. Menos laplaciano, mais que si, de x. Isso aqui só pressupõe que vocês saibam fazer integral de Fourier. Resolvendo esse problema, a gente tira aqui o φ. Bom, quem é a função de Green? Do mesmo problema, só que com fóton massivo, não em 3 dimensões, mas em 2 dimensões espaciais. Então, nós temos que o jeito desse problema aqui, se eu for resolver com a função delta, eu vou ter delta 2. Em 2 dimensões, não em 3. Sai uma função aqui, que é chamada função diversa modificada de ordem zero. Essa função, vai catalogar, se vocês forem fazer a integral, vocês vão chegar na função diversa. A função diversa modificada, não são as funções diversas usuais, o J e o N, a função J de anônimo. São aquelas chamadas funções diversas especiais porque são com argumento imaginário, não são as funções diversas modificadas, né? Chamadas também de funções finitas. Então, essas funções aqui têm um comportamento muito interessante. Quando eu estou muito próximo da origem, K0, o comportamento assintótico dela é o seguinte: K0 de x, quando x tende a zero, ela tende a zero logaritmicamente. Então, quando eu estiver muito próximo da origem, eu estou atingindo o potencial colombiano, estou no limite colombiano. Estou próximo da origem, essa função se reduz a um log. Nós sabemos que o potencial colombiano é justamente um log. Se o K0, se isso aqui tender a zero, ou seja, a massa está tendendo a zero, eu estou me aproximando do regime colombiano. E aí eu ganho um potencial logarítmico, que é o que eu esperava. Mas agora, se eu estou muito longe da origem, esse efeito da massa deve dar uma blindagem. Então a gente só olhar o comportamento da função, o comportamento assintótico da função K0 para x que vai em infinito. Modo exponencial sobre a raiz.
Então, mas de qualquer maneira, o que está acontecendo? Ela vai cair exponencialmente, ela tem uma blindagem. Então, esse é o problema da supercondutividade planar. É como se eu tivesse agora um supercondutor em 2 dimensões. E aí, o efeito, né? Ginzburg-Landau, o efeito da transição de fase, é como se tivesse ao fóton uma massa. E aí, o potencial de uma carga puntiforme é esse. Então, eu sei que essa é a função de V. Claro? Então, esse que é o esforço para a gente não ficar só em 4 dimensões. Porque a gente sabe que em 4 dimensões a gente tem hoje a gente tem pouca física. No sentido de que hoje a maioria dos fenômenos importantes estão vindo das dimensões mais baixas, justamente por causa da nanociência, que está nos fazendo saber construir melhor materiais cada vez mais planares, materiais cada vez mais unidimensionais. Então, a gente consegue ter uma física hoje que ela prescinde absolutamente da noção de uma terceira dimensão. Estava explicando até para o André na aula passada, ele fez uma pergunta, que uma coisa é a gente olhar uma função tridimensional para Z igual a zero. Outra coisa é a gente olhar a função exatamente planar, sem ter dependência Z. Se a gente pegar o potencial eletrostático em 3 dimensões, todo mundo sabe, o potencial é 1 sobre R. Então ele é 1 sobre raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Esse é o potencial de uma carga na origem. Se eu fizer Z igual a zero, eu estou calculando esse potencial em cima do plano. Estou calculando Z igual a zero. Então, pego o plano XY, vou calcular o valor do potencial, a carga puntiforme está colocada na origem, o potencial é 1 sobre raiz quadrada de x2. Se eu pegar aquele plano azimutal, né, Z igual a zero, onde a carga está, o potencial é 1 sobre R, é 1 sobre a distância. Agora, se eu pego uma carga que está num plano, que não sabe que existe uma terceira dimensão, então eu não estou fazendo Z igual a zero, simplesmente não existe Z. O potencial não é mais 1 sobre R, é logarítmico. Vimos agora. Isso aqui. Então, pegar uma física, cortar o teu espaço num plano e segregar a tua física daquele plano, não é a mesma coisa que construir uma física num espaço planar, onde eu não tenho nenhuma noção da terceira dimensão. Uma coisa é fazer Z igual a zero. Outra coisa é fazer uma física eminentemente planar. Quer dizer, o que o grafeno faz, que esses materiais monolayers, né, ou bilayers, né, fazem, é pegar isso que produzir essa física. Não, essa não teria novidade nenhuma. Justamente, né, a grande novidade é ter Height C, ter efeito Hall quântico, fracionário, porque o mundo a gente fica pensando que só o mundo da raia, da física de alta. A gente fica de altas energias, a gente extrapola indo para o alto, para mais dimensões. O pessoal da matéria condensada está extrapolando, indo para menos dimensões. E indo para menos dimensões, eles estão encontrando, muitas vezes, fenômenos muito interessantes que nós encontramos em altas dimensões. Não tem sentido. Aqui, as viagens são assim, no fundo os resultados são assim. Está fazendo disso. Então, às vezes, uma coisa que você não precisa no LHC, porque de repente cada matéria condensada descobriu. Né? Quer dizer, o cara da matéria condensada já descobriu o monopolo magnético no gelo de espinho. E o cara do LHC não descobriu o monopolo na física de partículas. Tá, mas o monopolo magnético apareceu, uma configuração de monopolo apareceu num sistema um sistema mais condensado, de 3 dimensões. Tá claro o conceito que está em jogo aí? Cálculo, gente, eu já falei para você, todo mundo aqui é grande o suficiente, eu não vou ensinar a fazer integral, tá? Eu acho que isso aí é uma coisa que cada um sabe fazer, procura na tabela, e esse tempo já passou. Quem não aprendeu a fazer integral certamente não teria chegado até. Então, esses detalhes assim, matemáticos, isso aqui não é um curso de matemática, isso aqui é um curso de física com recursos de matemática. Tá? Se tiver, claro, uma matemática muito soberba aí, se tiver que ensinar para vocês, também não sei, claro, matemática soberba eu também não sei, mas eu chamo alguém que sabe para ensinar para vocês. Né? Falar aqui de topologia algébrica em espaço de calabial, certamente eu procuro algum colega do IMA, né? Mas enquanto forem essas coisinhas assim, integrais, formas diferenciais, essas baboseiras aí de teoria de grupo, isso aí dá para me virar com você, tá? Então não coloquem todas as fichas de vocês nesse curso como sendo um curso de matemática. Porque isso tudo eu suponho que você saiba, eu suponho que ninguém vai ter dúvida, para resolver essa integral. Então, mas eu também não vou entrar nesse mérito, isso é uma questão muito pessoal, tá? O problema é que não é ensinar a fazer integral, mas resolver equação diferencial.
Supondo que você saiba isso, vamos entender algumas coisas interessantes, algumas novas facetas da interação eletromagnética. Tá? Na interação eletromagnética existe eletromagnetismo além do Jackson, isso que eu estou dizendo para vocês. Bom, então vou dar um intervalinho para vocês. Aqui, vamos orar de quebradinho, certo? 6h30. Então, eu dou um intervalo.